Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, que é mantido pelo SINDICT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o web rádio, ou como queiram, web radio web, propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. O programa de hoje está trazendo uma entrevistada das mais simpáticas e é aquele Deus nos acuda na hora que a gente mais precisa. Uma farmacêutica, mas não é uma farmacêutica qualquer, é a doutora Angelita Cecília Pisa da Silva. A doutora Angelita, ela começou a trabalhar numa farmácia, numa grande rede de farmácia aqui da cidade de São José dos Campos, e com o passar dos tempos ela acabou se interessando tanto pela profissão, pelo atendimento, e era tão solícita que as pessoas diziam: olha, por que você não faz um curso de farmácia? E foi o que ela fez e acabou tornando-se doutora. Hoje ela é responsável pelo atendimento profissional de uma grande rede de farmácia aqui de São José dos Campos. Doutora Angelita, muito boa tarde, obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio CT. Boa tarde, obrigado a você pelo convite. Que bom tê-la aqui. Doutora, o farmacêutico, ele é o médico do povo, e por esse Brasil afora, e até em São José dos Campos, existem os famosos farmacêuticos que atendiam, mas tudo evoluiu. Hoje a gente vê cada vez mais jovens no balcão da farmácia, mas não só como atendente, e sim como médicos, não é? O farmacêutico, ele é o quê? Um profissional mercantil ou um profissional médico? Ele é um profissional da na área da saúde. Na área da saúde. Isso. Há quanto tempo a doutora trabalha na área da saúde? Há 16 anos. Já há 16 anos? Sim. Conte essa história. Como é que foi parar numa farmácia? Que farmácia era? Eu comecei, na verdade, como auxiliar em farmácia, na perfumaria mesmo. Uhum. Isso em 97. Aqui em São José dos Campos. Aqui em São José mesmo. Uhum. E me encantei pela área. Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas. Gosto muito da área da estética. Da estética, dos medicamentos, da saúde. Mas como é que surgiu, doutora? Estava passando na rua, alguém te convidou, a doutora estava desempregada. Como surgiu esse primeiro contato com a farmácia? Curiosidade mesmo pela área dos medicamentos, na área da saúde. Eu queria saber mais sobre a questão da saúde. Aí pesquisou onde é que estava precisando de atendente. Sim. Aí eu fui na área da perfumaria, mas fui me aprimorando, onde passei a ser gerente na drogaria. Quer dizer, em quanto tempo depois? Depois de 4 anos eu passei a ser gerente. De 4 anos, entrou na perfumaria. Sim. Mas como é que foi? Bateu na porta da farmácia, perguntou, ou foi numa agência de emprego ou indicação para ir trabalhar naquela farmácia? Deixando o currículo mesmo. Foi deixando? Sim. Só em farmácia, não Só. queria outro? Não, eu queria realmente farmácia. Qual foi a sensação quando recebeu um telegrama ou um telefonema? Telefonema. Olha, chamou Angelita, aqui é da farmácia tal e você pode comparecer aqui? Sim, foi bem assim.
Isso mesmo. Aí já comecei, e onde eu fui me interessando, e eu gostei muito, eu quis crescer. A questão, eu queria mesmo ser gerente para eu poder também ter uma condição melhor financeira, para eu poder fazer realmente a minha faculdade de farmácia que eu queria fazer. Quer dizer, ali foi exatamente pelo interesse numa faculdade de farmácia? Sim, pensando num crescimento profissional. Então, quando a Angelita, a menina ainda, entrou, podemos dizer o nome da farmácia aqui de São José, que foi? Droga 15. A Droga 15. Sim. Então, quando foi para ela, falou, tô dentro. Sim. É o primeiro contato. Sim. Mas quando chegou lá, se deparou com aquilo, não, você vai para o setor de perfumaria. Não era nada disso que eu queria. Não, eu queria medicamento, eu queria poder ajudar as pessoas, queria poder conhecer sobre os medicamentos para poder realmente estar dando orientação mesmo aos pacientes. Admirava quando via os farmacêuticos mais velhos falando com o cliente, olha, isso aí, você muda o medicamento, passa a pomada, isso, aquilo outro. Você se admirava de ver aquelas explicações? Na verdade, eu queria aprimorar para poder informar o paciente, porque eu sinto ainda, na drogaria, muitos pacientes com muitas dificulddes em saber para que serve mesmo o medicamento, como usar o medicamento, e para isso eu tinha que realmente estudar para aprimorar. E aí foi... O farmacêutico pode fazer, porque às vezes a gente fica na dúvida mesmo, principalmente esse remédio de dor de cabeça, que é super comum e é utilizado. E a gente tem dúvida se realmente aquele remédio é usado a cada 2 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas. O farmacêutico ele pode dar posologia assim? Sim, por isso que eu quis me aprimorar. Em muitas coisas a gente acaba já sabendo mesmo, até de cor, pela experiência que eu tenho. Se você perguntar algo analgésico, eu já vou te responder de quantas em quantas horas, se ele vai interagir com outro medicamento. Então, o farmacêutico está ali para isso, para tirar as dúvidas e para orientar o paciente. Então, para isso, ele tem que ter conhecimento, tem que estudar. Agora, o detalhe, se fazia algum desenho na escola, rabisco e tal, porque o farmacêutico se depara com o garrancho do médico. Como foi enfrentar aquelas linhas geográficas lá para descobrir que remédio é aquele? E aquele ali é uma mágica, é uma técnica. Então, aquilo é muito bom. Eu gosto muito de pegar o receituário e saber o que está escrito. Aquilo, para mim, demonstra que eu realmente aprendi, que eu tenho conhecimento, porque é o conhecimento do medicamento, na verdade. Então, assim, eu sei o nome do medicamento, eu conheço o medicamento, eu sei para que ele usa, eu sei a forma que se é tomado. Então, eu pego o receituário, eu vou olhar ele num todo. Como começa o nome, se é para criança, se é para adulto, se a pessoa está com dor, se ela não está. Então, analisado, eu analiso o receituário inteiro para poder concluir o que é que está escrito. Não é que na faculdade se ensina a aprender a ler aquelas letras. Não. Mas é o conhecimento no medicamento. Mas a pessoa chega lá e fala, tem esse remédio aqui? Sim. Daí tem que olhar, tem que adivinhar aquilo ali? Não é adivinhar. É conhecer o nome do medicamento. Eu conheço o medicamento, o nome dele. Conhece o medicamento. Sim. Aí já sabe para que serve. Sim, para que serve. Agora, por que existem medicamentos assim, em forma de cápsula, suspensão, creme e tantas outras? É que para cada caso, o médico ele vai prescrever uma forma farmacêutica. Para cada caso é eficaz de uma maneira. Então você vai ter... Por exemplo, tem em cápsula ou em gotas? Aí o médico vai analisar se a pessoa tem algum problema em engolir uma cápsula, se ela precisa que seja gota, se é para adulto, se é para criança. Existem várias maneiras também de absorção, onde vai ser mais rápido, onde não vai interagir com algum medicamento. Então, isso tudo, o médico quem define qual a forma farmacêutica mais eficaz para aquele caso. Para aquela pessoa. Sim, sim. Ou é gota, ou é cápsula, ou é pomada. Às vezes tem o mesmo medicamento nessas 3 formas, né? Sim. Agora, o que são as formas farmacêuticas? Cápsula, gota, pomada, tem mais? Suspensão. O que é suspensão? Que eu só sei que existe no carro. E aí a pessoa vai, olha, a suspensão não está boa.
Aí eu vejo na receita dos... Aí, ó, você tem que tomar uma suspensão. Coitado, né? Tomar uma suspensão. Qual é essa diferença? A suspensão, ela muitas vezes também ela é preparada. Você compra um medicamento, ele vem uma forma farmacêutica com um líquido, ela vem também com um pó, onde você vai preparar para ela virar uma suspensão. Ela não fica homogênea o tempo inteiro. A suspensão você vai ter que agitar antes de tomar. Essa é a suspensão. Sim. Aquele que fica o branquinho, o amarelinho, tipo pó lá no fundo, em cima é uma suspensão. Aquele líquido azulado. Agite antes de usar. Sim. Aí é suspensão. Sim. Olha, eu não sabia. Foi interessante. Você sabia, Shirley? Não sabia. Interessante. Outra isso. dúvida que eu tenho também, eu estava até conversando hoje com a sua irmã, com a Paula, com relação a remédios que as pessoas de repente são alérgicas. Eu, por exemplo, um remédio para não vomitar, né? Para ânsia, né, de vômito. Você tem o Plasil e tem o outro, qual que é mesmo? É o Dramin. Dramin. Então, o Plasil, eu sou alérgica. Dá um negócio chamado extrapiramidal em mim quando eu tomo. Eu fico zuretada, assim. Então, nesse caso, quando a gente chega na farmácia, o farmacêutico ele deve orientar ou nesse caso eu já tenho que vir com a orientação do médico ou eu mesmo saber que eu tenho que falar que eu tenho alergia? Sim, quando o paciente já sabe, o correto é procurar o farmacêutico para ver uma medicação que não tenha a mesma composição do que você já é alérgica. Para que nós nós vamos orientar um outro com a mesma finalidade, porém com forma diferente, outra composição. Ah, tá, entendi. Mas tem. Agora, aprendemos sobre a suspensão. Então, mistura o pó com água, mexe ali e tal. Então, esse é o remédio de suspensão. Agora, doutora Angelita Cecília Pisa da Silva, tem até um dialeto italiano, é italiana? Sim. Também Sim. Tem dupla cidadania também ou não? Não. Doutora, por que a balança de farmácia nunca fala a verdade? Pelo menos para mim. Cansei de fazer até um striptease em cima da balança e sai mais gordo do que a capacidade da balança. O que tem aquela balança lá? Será que é para vender remédio para emagrecer? Exatamente. Na verdade, ela é correta. Ela é correta? Sim, então você tem que verificar, tentar diminuir em relação à roupa mesmo. E verificar em dias diferentes, porém no mesmo horário. Porque se você verificar o seu peso de manhã e voltar no fim do dia, você vai falar que a balança está errada, mas é porque você já ingeriu o líquido e já alterou o seu peso. Que maravilha. Então você tem que verificar no mesmo horário, todos os dias. Tem que ser o mesmo horário. Mesmo horário. Então, o ser humano tem a tendência de... É igual sapato de manhã... Ele não dói no pé, 3 horas da tarde, não está aguentando mais, porque o pé dilata. Então, é essa a questão? Sim, vai dar diferença. Muito bom, hein? Então, tem que ser... Mesmo horário. Mesmo horário. Mesmo horário. Se você tomou café de manhã e verificou o peso, no dia seguinte, então, você toma café da manhã primeiro e verifica o peso. Se for em jejum, verifica também em jejum. Mas é uma variação pequena, né? 300 gramas, 500... Chega, às vezes 500, 600, depende. Ah, tá. Mas dá diferença. É que geralmente a pessoa, quando quer emagrecer ou quer engordar, né? Ela fica ali com aquela fidelidade com a balança. Nossa, tô com 300 a mais, 300 a menos. Acho que isso aí nem conta, né? Não, nem pode contar. Mas é que isso daí é um motivo, às vezes, para as pessoas brigarem só com a balança. Eu olho ali... eu também estou achando. Nunca falou nada. Agora, o mais interessante é que eu vi uma senhora um dia, ela foi se pesar, ela tirou a bolsinha e colocou de lado. Com coisa que a bolsa tinha culpa, né? Não, mas a bolsinha tem que tirar mesmo, né? Mas a bolsa era muito leve. Tirou a bolsinha, deixou ali, tira o chinelo, tudo que não engorda ela tirou. E ela mesmo estava ali. E aí a pessoa olha para a balança, faz uma cara horrível. Então, a questão é de horário. Sim. Muito bem. Doutora Angelita, nós vamos para o primeiro intervalo de hoje. É a doutora Angelita Cecília
Pisa da Silva. Ela é farmacêutica. Agora, a pergunta que eu quero remeter para o próximo bloco, doutora, é aonde está a doutora em relação ao cliente da farmácia? Aumentou a confiança? As pessoas, quando falam sabendo que o farmacêutico é um doutor e não um técnico, se muda essa relação, tá bom? A gente volta daqui a pouco falando mais sobre os costumes das farmácias com essa simpatia de pessoa que é a doutora Angelita Pisa da Silva. Um breve intervalo e a doutora volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, conversando hoje com a doutora Angelita Cecília Pisa da Silva, ela que é farmacêutica formada e tem atendimento diário aqui numa grande rede de farmácia aqui de São José dos Campos. Doutora, em cada 4 pessoas frequentam semanalmente uma farmácia ou uma drogaria. E não compra apenas remédio, mas também artigos de beleza, de higiene pessoal e, eventualmente, até comida. A farmácia, ela mudou a configuração dela de alguns anos atrás para hoje, porque a gente pode comprar comida, até coisas de tecnologia numa farmácia. O que é que mudou nas farmácias? Olha, depende da rede, né? Assim, não é comum você achar ainda em todos os lugares comidas. O que nós encontramos são produtos naturais, algum para ajudar na alimentação mais saudável. Mas eu já vi Coca-Cola. Se não me falha em memória, não quero afirmar, mas parece que eu já vi até carvão nas farmácias. Elas viraram alguma coisa? Farmácia de periferia eu já vi. Rede não costuma ter. Não, né? não pode, não é permitido, não. Mas se o pessoal souber que tem carvão para churrasco na farmácia, irão tranquilamente comprar, porque o produto na farmácia ele é mais confiável do que em qualquer outro local de vendas? É confiável, mas não é para ter esses produtos. Não é para ter? Não, esses não. Bom, então são artigos de beleza, sim, normal. Sim. Que é onde a doutora começou. Sim. Vendendo esmalte, é isso? Dermocosmético, perfumaria, no geral. Muito bem. Então, artigos de beleza, higiene pessoal. Agora, tem barra de cereais em farmácia? Sim. Também? Sim.
Esse não e tem também aqueles produtos para academia. Sim. Bom, então uma farmácia é nicho de mercado ou não? Depende um pouco, nem tudo. Olha, isso está vendendo e tal. As farmácias trabalham muito em cima de pesquisas. Sim. Agora, qual a diferença entre uma farmácia e uma drogaria? E a pessoa fala, eu vou na farmácia. Na verdade, farmácia é que manipula os medicamentos. A farmácia. Sim. Drogaria é onde as pessoas costumam ir, onde nós trabalhamos, onde eu trabalho, na verdade, é uma drogaria. Aí nós chamamos de drogaria. Farmácia é quem manipula. Então, a farmácia é que faz o medicamento? Sim. Os produtos, tem farmácia natural também. Ali tem um outro nome. Homeopatia. Sim. Esses são os produtos naturais. Sim. Agora, já foi pesado, medido se quimicamente um remédio homeopático ele tem a mesma função do remédio químico? Então, tem os especialistas, né? Os médicos homeopatas, só eles que vão poder verificar com o paciente se o produto vai ser eficaz ou não para o caso dele. Pelo caso? Sim, do paciente. Aí o médico homeopata que vai verificar se o medicamento será eficaz a ele. Se o médico homeopata achar que não é eficaz, ele vai passar um medicamento comum da drogaria mesmo. Doutora, mas a doutora é médica, é médica ou tem um médico, o doutor médico de várias especialidades e o doutor farmacêutico? Sim, farmacêutico. No caso, a doutora Angelita é doutora em manipulação. Como é? Poderia ser manipulação. Na verdade, nós escolhemos a área para atuar. Eu poderia atuar tanto em manipulação, como drogaria, como setor de qualidade também, fábrica. Na verdade, a faculdade de farmácia e bioquímica, ela tem uma extensão grande. Então, na verdade, nós vamos escolher onde atuar. Olha, nós temos um colega que ele tomou um remédio contra a ansiedade. E ele ficou mais ansioso. O que é isso? O que pode ter ocorrido na fórmula química desse remédio? Na verdade, pode ser vários fatores. O médico que vai estar acompanhando como ele está reagindo ao medicamento. Por isso que é importante, esses medicamentos eles já são próprios de controle especial, onde tem retornos com o médico, onde ele vai avaliar o que a pessoa sentiu ou ela deixou de sentir. Então, é o acompanhamento médico que ele tem, ele vai informar o médico que vai dizer. Só que, em relação ao medicamento, é o que eu disse, vários fatores, não quer dizer totalmente só o medicamento. Às vezes até uma ansiedade em relação ao medicamento, uma expectativa que a pessoa cria o medicamento. Então, precisa ter todo um tempo para o médico poder reavaliar esse paciente, mas é o médico que vai fazer isso. É o médico que mano, mas e daí? Para se conseguir uma consulta no posto de saúde, tem que marcar, olha, você vai conseguir uma senha hoje para ser atendido daqui a 15 dias e depois conseguir o atendimento só para passar para o médico mais 3 meses. O farmacêutico ele já está mais na porta, no pronto atendimento do cidadão. As pessoas costumam consultar com o farmacêutico? Sim, bastante. E daí, para saber, olha, eu estou com esse problema, tal. Mas o farmacêutico, ele pode receitar ou não? Não, ele não vai prescrever, nem vai substituir nada que o médico passou. O que nós podemos estar prescrevendo, na verdade, ao paciente, são só os medicamentos isentos de prescrição médica, que nós chamamos os MIPs, são aqueles medicamentos não tarjados. MIPs? Isso, são medicamentos isentos de prescrição médica. Olha só, MIPs. Isso, são aqueles medicamentos que normalmente eles ficam na área externa, onde o próprio paciente também tem acesso. Então, o farmacêutico está ali para orientar, porque mesmo o paciente tendo acesso, ele não sabe para que serve, como que se toma, mas ele tem o acesso. Agora,
Doutora Angelita, agora tem um detalhe que eu falei agora sobre a consulta no posto de saúde. O cidadão, ele toma um medicamento, a cidadã, há 2 anos. Aí ele chega num belo dia na farmácia para comprar, o atendente olha aquela receita e diz: olha, eu vou chamar a farmacêutica responsável. Aí a farmacêutica ou o farmacêutico responsável olha e fala assim: olha, infelizmente você vai ter que fazer um novo exame, porque essa sua receita já está vencida. A pessoa fica muito nervosa. Por quê que vence uma receita, sendo que a pessoa tem o uso contínuo daquele medicamento? Então, essa questão da receita vencer depende de qual medicamento. Então, nesse caso que você está dizendo, seria em relação ao medicamento já que ele já está usando. Ele já usa. Sim. Isso, se nós formos analisarmos, é melhor até para o próprio paciente. Que tem paciente que ele não quer voltar mais ao médico. Ele quer ficar anos sem voltar. Mas ele precisa de um atendimento periódico. Isso daí só favorece o próprio paciente. Mas a pessoa não entende isso. Não, mas da maneira que nós explicamos, nós orientamos, nós passamos que é importante para ele, não só a questão burocrática. Para ter uma avaliação profissional. Sim, ele tem que ser reavaliado. Os exames há 6 meses já mudaram, já são outros. Tem que estar verificando. Até porque se a pessoa já está há 6 meses tomando um medicamento para uma determinada doença, em 6 meses ele já melhorou. Sim. Já não precisa mais daquele medicamento. Pode ser assim? Ou, na verdade, ele precisa continuar com ele mesmo. Isso está mostrando que o medicamento foi eficaz, que por isso que ele está bem. Muitos pacientes acham que estão bem, que podem, por conta própria, parar de tomar. E o que nós orientamos é que não pare de tomar enquanto o médico não suspender o medicamento. Tem que ser o médico. Sim, o médico, porque se você está bem tomando o medicamento, isso significa que o medicamento está funcionando. Ah, que interessante. Eu vou te orientar ao contrário. Se você estiver tomando medicamento, se sua pressão estiver subindo, aí eu vou te orientar aí, antes ainda ao médico para que ele, de repente, te reavalie e possa até substituir. A pessoa está tomando o medicamento para pressão, regulou, ficou uma beleza. Ficou bem, a pessoa diz: então não vou tomar mais. Errado. Errado. Porque se ela está bem, realmente foi um sucesso o tratamento com o médico, é para continuar assim, para continuar bem. Se a pessoa parar, ela joga fora, ou ele joga fora, tudo que foi investido na saúde. Sim, toda adaptação, o tempo para o medicamento começar a agir, ele vai ter que começar tudo de novo, tudo do zero, e de repente até em outra medicação. Então, se você está bem, continue tomando para continuar bem. Porque daí a pressão pode subir ou abaixar. Muitas vezes, se você já é hipertenso e deixa de tomar por conta própria, é mais fácil ela subir. Olha só que interessante. Quer dizer, eu estou tão bem que eu não vou mais tomar. Olha, o grande erro da pessoa, então, é ele por conta própria dizer: olha, estou tão bem, não senti mais nada, eu vou parar de tomar. Sim, isso é o pior. Olha que interessante. E acontece com muita gente. Demais. Mas nós estamos lá para não deixar que isso aconteça. Agora, e se a pessoa parou, ficou ruim, subiu a pressão, tomou, volta ao normal, continua com o medicamento, ou precisa, olha, ir até o médico: doutor, eu parei de tomar o medicamento, aconteceu isso. Tem que ser reavaliado. Vai ter que ser reavaliado. Se ele esqueceu um dia, o outro, tudo bem, ele continua o mesmo que ele está acostumado. Agora, como você disse, se a pessoa realmente ela decidiu parar, e às vezes ela fica meses sem tomar, ela tem que voltar para ser reavaliada. Doutora Angelita Cecília Pisa da Silva. Doutora, está sendo grandiosa a sua contribuição aqui na Rádio CT, está maravilhoso. Tem o que a doutora falou, acontece com muita gente que são desavisados. Quer dizer, estou bem demais, parei. Vai piorar. Vai. Muito bem. Doutora, um breve intervalo e a gente volta já perguntando sobre as questões de farmácias, quais os tipos de remédios. Tudo isso a gente vai falar com a doutora Angelita Cecília
Pisa da Silva. Um breve intervalo e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e chachins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a farmacêutica doutora Angelita Cecília Pisa da Silva. Lembrando que a Rádio CT é um canal de comunicação criado pelo SINDICT para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na nossa programação, em especial do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web radio, como é dita, dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados dos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E hoje falando sobre farmácia, e você já descobriu então qual a diferença entre farmácia e drogaria. Farmácia, então, ela é onde manipula o medicamento. Drogaria é onde vende. Sim. Não manipula. Isso. Doutora, agora tem que... É a obrigação de ter um farmacêutico. Por quê? As pessoas chegaram a morrer tomando remédio que não era obedecido os critérios de uma farmácia? Não em relação a isso. Não temos conhecimento em relação a isso. Uhum. Mas precisa do farmacêutico porque é ele que orienta também e treina os balconistas. Nós somos responsáveis por todos os medicamentos que são vendidos. Então, nós também treinamos balconistas, nós cuidamos dos medicamentos controles especiais. E, então, por isso o farmacêutico tem que estar presente. Não pode se vender medicamento sem ter o farmacêutico. Doutora, nós falamos no bloco anterior sobre pressão arterial, não é? Sim. Que é a pressão alta ou pressão baixa. Quais são as principais causas da pressão alta que a pessoa chega lá no balcão da farmácia? Então, algumas se queixam de dores na nuca ou tontura, mas também existem pessoas que não sentem nada, absolutamente nada, e querem verificar como um periódico. Onde eu trabalho, nós temos o espaço, né, que se chama Clínica Farma,
Clínica Farma. Isso, é um espaço onde eu faço prestação de serviço farmacêutico. Então, é um tratamento individual para o paciente. Olha que interessante. Onde eu verifico glicemia, combino com o paciente, marco a consulta para ele para verificar em jejum, verifico a pressão arterial. E alguns pacientes, eles, por curiosidade também, eles querem verificar a pressão arterial, onde eles se deparam, de repente, que a pressão está alta, só que ele não está sentindo nada. Olha, então tem... Agora, mas e a causa? Por que a pessoa fica com pressão alta? Uma dor na nuca, seria dor na nuca? Dor na nuca é o mais comum. Ou tontura. Mas fora disso, teria um outro sintoma? Não está sentindo nada? Isso, muitas vezes ela não sente nada e a pressão alterou. Então, é importante que qualquer um faça exame periódico. Mesmo que a pessoa não tenha tempo de ir ao médico, de marcar uma consulta, muitos dependem de posto de saúde, procure uma drogaria, verifique, porque ali nós vamos orientar se a pessoa precisa de um acompanhamento médico ou não. Olha que interessante. Agora, a pessoa com pressão arterial alta, qual é? Eu conheço é o 12/8, né? Que é o 12/8 é o mais comum. É o mais comum, é o normal. Isso. Se eu medir, o que é 12 e o que é 8? É a máxima 12 e a mínima 8. Ah, é isso? Isso. Naquele aparelhinho, eu vejo que é a pressão na veia. Na verdade, aquele aparelho de pulso, né, vamos verificar pelos batimentos. Então, ali também sai seu batimento cardíaco. 12 de máxima e 8 de mínima. Isso, é o mais comum. Agora, doutora, uma pessoa quando está, por exemplo, com 17/8, ela está hipertensa? Então, aí, ela hipertenso tem várias situações. Ela pode ser um hipertenso e está controlando, e às vezes ela passa do 12/8 e ela nem sente. E tem as pessoas que, às vezes, por exemplo, como você falou, 17/8. Pode ser, tem que ver, não quer dizer que ela já é uma pessoa hipertensa. Pode ser que ela esteja apenas com o emocional dela alterado, ela teve um momento de estresse. O emocional? Sim, o emocional, ela altera a pressão. Então, é por isso que tem que verificar, para que isso não fique crônico. Agora, 12/8, 17/8, 15/9. 15/9 está alto. Sim. Agora, esse 15/9 é o mesmo de 150/90, doutora? É essa a matemática que se usa? Isso, a nomenclatura é essa. 150. Isso, a nomenclatura é essa. 12 é 120/80. Pode ser 128. Ela tem a nomenclatura onde nós vamos estar orientando o paciente se ela está mais próxima. Por exemplo, 128, quer dizer que ela está mais próxima do 13, então ela está quase 13. É que nós falamos isso para, né, fazermos esse arredondamento, mas o correto é falar se ela é 127/92, a nomenclatura é essa. E só um médico farmacêutico vai poder entender. Agora, existe também, eu estou falando de pulso, existe, por exemplo, hipertensão pulmonar, por exemplo, no pulmão? Não. Não, que só se a pessoa tiver algum problema no pulmão que altere a pressão, mas... Mas aí para medir só com estetoscópio, ou não? Não. Como é que se mede, por exemplo, no pulmão, uma pressão no pulmão? Não, aí é só... Tem que ter o médico. Isso, só. Doutora, além da pergunta que nós fizemos sobre pressão arterial, e o grande lance é esse, não parar de tomar medicamento se está tudo bem. Mesmo que a pessoa está cheio de fé e tal, vai dizer, Jesus me curou, eu graças a Deus não vou mais tomar. Não é por aí, né? Não pode, vai alterar. Mesmo que Jesus queira. Continue tomando. Que ele vai continuar ajudando. Ele vai continuar ajudando. Sim. Se você continuar fazendo a sua parte. Continua fazendo a sua parte. Sim. Muito bem. Doutora, o mercado farmacêutico, por exemplo, aqui do Brasil, a gente conta com 3 categorias de medicamentos hoje. Tem os de marca,
né? Que o pessoal chega lá e tal. Tem o genérico e tem também o similar. Vira uma dúvida na cabeça do paciente. O que é? De marca a gente sabe que é de marca. Mas qual a diferença entre de marca, genérico e similar? Então, isso gera muita dúvida mesmo. É uma questão que a gente fica sem saber. Eu compro um genérico ou um similar? Isso. Na verdade, assim, o de marca que nós falamos é o primeiro, ele é o referência. Foi o medicamento que foi lançado, que ele que começou. Por exemplo, vou falar uma coisa bem masculina. Viagra é uma marca. Sim. Você toma o Viagra, o chamado azulzinho. Aí veio o Viagra genérico e veio o similar. Aí fica todo mundo doido com isso, né? Até porque o Viagra não foi feito para essa questão que usa. Foi um remédio para o coração, não é isso? Sim, sim. E aí hoje tem, além do coração, tem o da emoção e tem o genérico e o similar. Qual a diferença, doutora? Então, primeiramente, o que as pessoas vão ver, a diferença já começa pelo preço. Né? Já começa pelo preço. Então, assim, esses medicamentos que não exigem prescrição médica, fica a critério do paciente a escolha. A finalidade é a mesma. O genérico ele foi estudado, ele foi comprovado toda a eficácia para ser genérico daquele medicamento de marca. O similar, digamos, ele é um concorrente. Ele fez uma cópia. Ele entrou no mercado para vender mais barato também. O similar. Similar. Isso, similar, ele é um concorrente. Muitas vezes nós temos laboratórios grandes, conhecidos, que têm medicamento similar. Então, o médico também, quando ele coloca uma marca, nós, na drogaria, nós optamos pelo que o médico colocou, a marca. Nós respeitamos totalmente o receituário médico. Se o médico colocou uma marca, nós vamos pegar a marca. Se é o paciente que quer o genérico, vai te pedir o genérico, aí sim nós vamos verificar se existe genérico e passar ao paciente. Bom, então o genérico, ele é similar e o similar é genérico? Não. O genérico, ele foi comprovado, ele tem todos... tem eficácia... idêntica ao do referência, ao de marca. O genérico é igualzinho? Sim, mesmo princípio ativo, né? Então ele vai ter a mesma finalidade. Então, mas e o produto do genérico, que é fabricado genérico, é o mesmo produto de marca? Sim, o princípio ativo vai ser o mesmo. Né? A formulação completa, cada um vai usar o tipo de conservante, aquele aromatizante, né, que nós chamamos. Até muitas vezes tem criança, o médico passa um medicamento e a mãe, a gente já mostra. Gosto de cereja. Sim, aí você pega um medicamento de marca, ele tem um sabor, o genérico não tem sabor. Por exemplo, em alguns casos, isso, às vezes acontece. Agora, doutora, por exemplo, um genérico, um de marca custa R$50. O genérico custa R$12. E o similar não tem preço, está 20, está 8 e tal. Por que essa diferença? As pessoas falam, mas o outro gasta muito com propaganda. Mas o genérico também... É que, assim, para se lançar um medicamento se gasta muito. Então, foi estudado, né? Foram muitos estudos, muito investimento para se descobrir aquela molécula. Então, isso é muito caro. Então, por isso que o medicamento é caro. E para se fazer um genérico, por isso que só pode sair o genérico depois de 10 anos. Depois de 10 Depois de 10 anos. Muitos medicamentos o paciente quer genérico, mas não pode ainda se fabricar o genérico. Olha que interessante. Porque tem a patente. Porque... É quebrado depois a patente. Isso. Isso já é uma lei brasileira. Isso, sim, é uma lei que daí depois que vai poder ter o genérico, o similar, porque ele foi descoberto, por isso que ele tem um valor alto, né? Muitos estudos, muito investimento. Muito bem, então tá aí. Agora, doutora, o médico, ele pede, vamos colocar cibalena, existe? Não existe. Isso é marca ou é princípio? Cibalena é marca. É nem marca. Se encontra mais. E ela é o
É o que tem aí contra a dor, não é? Sim. Como é o nome? Analgésico. Analgésico. Não, tem um outro nome que está faltando. É cibalena. Bom, tem nome. Paridon, Ciridon, qualquer coisa assim. Quer dizer, tem a marca e tem cibalena é marca, não é? Sim. Vamos falar do cibalena. Por que o cibalena daí custa R$2? O outro 30 centavos. Não dá para desconfiar que aquele muito barato não tem tanta eficácia ou fica mesmo no emocional? Olha, para ele poder ser vendido, ele passa por testes. Então, nós não podemos duvidar do medicamento, da qualidade dele. Que se ele está ali, realmente ele pode ser vendido. Então, ele foi comprovada a eficácia. Então, realmente, o emocional, ele interfere demais. Se a pessoa está com medo de tomar um genérico, melhor não tomar, porque senão ela vai colocar na cabeça que ele não vai funcionar. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, sobre as pessoas que têm a doença da doença. Acha que está com vários hipocondríaco? Sim. E vamos falar sobre isso, que seria a alegria da farmácia. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje com a doutora Angelita Cecília Pisa da Silva. Ela é farmacêutica aqui em São José dos Campos, formada em farmácia, é a doutora Angelita. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Angelita Cecília Pisa da Silva. Doutora, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada, Brasil afora. Estão nos ouvindo agora esse bate-papo os cientistas, os funcionários do INPE DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Industrial, o Fórum de CIT, um fórum de ciência e tecnologia que congrega mais de 30 entidades que estão nos ouvindo. Em Cachoeira Paulista, o CPTEC está nos ouvindo. Em Campinas, o CTI. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o CLBI. Em Alcântara, no Maranhão, nos ouve a CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Nos ouve também no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos estão confirmando aqui a audiência lá que estão ouvindo. E também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo, mandando um abraço para a doutora e está gostando demais desse nosso bate-papo, viu? Que bom. Doutora, mais uma vez falando sobre o atendimento. O que é uma prescrição farmacêutica? Uma prescrição farmacêutica é o que nós podemos estar prescrevendo ao paciente. São aqueles medicamentos, né, que não são tarjados.
que são os MIP, que são isentos da prescrição médica. Mais uma vez, doutora, o que é MIP? Medicamento isento de prescrição médica. MIP. É. Ok. Então, o farmacêutico pode prescrever o medicamento que não seja tarja preta. Que não seja tarjado, que não tenha aquela tarja de somente com prescrição médica. Caramba. Que fica atrás do balcão mesmo. Mesmo vendendo sem receita, né? Que onde o paciente pede, esse nós não podemos prescrever. Agora, no caso de medicamentos que exijam a receita médica, há alguma exceção para a prescrição do farmacêutico? Não, na verdade não podemos mesmo, não prescrevemos nada que tenha tarja médica. Nada que tenha tarja. Nada. Então a tarja é aquela faixinha. Isso, vermelha, que vem vários medicamentos que muitas vezes a pessoa tem em casa, que ela até acha que é comum, mas ela exige uma prescrição médica, sim. Agora, o que a doutora deve levar em conta, por exemplo, na hora de prescrever um medicamento? O que tem que obrigado a fazer ali na hora? Então, temos que realmente ouvir o paciente, saber o que ele está sentindo. O mais comum são pessoas se queixarem de algum tipo de dor ou algum resfriado agora, com esse clima. Então, muitas vezes as pessoas elas precisam ir num posto de saúde, enfrentar muita fila em hospitais, muitas vezes por causa de um analgésico ou um xarope. Então, o farmacêutico ele está preparado para poder estar prescrevendo ao paciente esse medicamento que não vá fazer nenhum mal à saúde do paciente. Então, nós vamos ouvir o paciente, saber se ele tem algum problema de hipertensão, analgésico que as pessoas acham comum, mas nem todos são comuns. A gente pode ter problema, aí, principalmente em relação à dengue mesmo. Nós sabemos que tem analgésico que não pode tomar, que pode piorar esse caso. Então, o medicamento ele pode piorar. Vários. Na publicidade, quando fala de um medicamento, hoje tem que falar que a pessoa deve consultar um médico regularmente. Essa exigência é porque as pessoas estavam se automedicando? Muito. Chegava e exigia na farmácia? Sim. E tem que saber, por mais comum que você acha que seja o medicamento, você tem que procurar o farmacêutico e perguntar se isso não vai causar um dano à sua saúde. Porque, às vezes, você já toma algum medicamento, ele pode interferir com o que você queira tomar. Um xarope que você vê na prateleira do lado de fora, que você acha que não vai te fazer mal, ele pode conter açúcar. Se você for diabético, isso pode atrapalhar o seu tratamento, por exemplo. Doutora, dizem que tem um medicamento. Qual é o medicamento que tem que tomar na hora exata? A pessoa quando está com inflamação, para cortar aquela inflamação, tem um nome esse medicamento ou não? Na verdade, os medicamentos eles têm horário correto, sim. Você vai ter que seguir a posologia. Se ele é de 6 a 6 horas, ele vai ter que se tomar de 6 a 6 horas. Se ele for de 8 a 8 horas, isso aí tem que seguir total. A pessoa não pode atrasar nem adiantar. Mas qual que é aquele... Tem um nome, eu não me lembro, o Eduardo que toma esse medicamento, às vezes, aquele que a pessoa está tomando um medicamento que não pode beber álcool, não pode nada. Tem um nome esse medicamento, não tem? Assim, eu estou tomando antibiótico. O antibiótico, ele tem que, além dos demais, ele tem que tomar na hora exata, porque se não tomar, ele perde o efeito? Não que ele perde o efeito, ele vai realmente atrapalhar a eficácia. Porque o medicamento ele tem que tomar no horário correto, porque é o que garante a eficácia do medicamento mesmo. É isso que vai garantir. Meio-dia, meia-noite é meia-noite. Sim, você tem que colocar um despertador, mas isso serve não só para os antibióticos, para todos. Todos os medicamentos, se está dizendo de 8 a 8 horas, siga de 8 a 8 horas, porque senão você não vai ter eficácia correta. Mas tem aqueles 5 minutos antes ou 5 minutos depois que pode tomar, ou dentro daquela hora, meia hora antes,
Olha, eu tinha que tomar agora, faltam 4 minutos para as 4 da tarde. Eu tinha que tomar 3:30. Se eu tomar agora, ele vai perder a eficácia? Em pouco tempo, não. Dá para tomar e continuar. Então, e o que é um antibiótico, doutora? O que é um antibiótico? O que é um antibiótico? O antibiótico é o que vai agir em relação a alguma bactéria, ela pode ser também, ou em relação a algum vírus. Ele seria o óleo diesel do medicamento, se a gente fosse, a grosso modo, ele é o mais forte? Não. Não é? Não. Ele vai direto na bactéria? Sim, ele é para eliminar a bactéria. Que maravilha. Agora, nervo ciático, doutora, que a pessoa trava, que não tem jeito, é tratado como? Com injeção ou com medicamento? Para cada caso, o médico vai passar um tratamento. Existe casos agudos, existe casos também crônicos, então o médico vai ter que reavaliar. O importante é a pessoa não ficar se medicando. Não deve se medicar? Não. Ela tomar um analgésico hoje, porque ela vai no médico amanhã, tudo bem, que é para ela aguentar dormir. Mas ela tem que procurar um tratamento médico. Chegar no médico e dizer, olha, doutor, eu tomei esse remédio. Sim. O médico vai saber. Doutora, no caso da gripe, hoje existe a vacinação em massa no Brasil inteiro, principalmente em relação às pessoas acima de 60 anos, os idosos, etc. E tal, toma a injeção, injeção, né, a vacina contra a gripe. Na farmácia, tem também injeção contra a gripe? Não. Não tem? Não. Por quê? Não, porque ela tem que ser tomada mesmo em posto de saúde. Em posto de saúde, em hospitais, em clínicas médicas, elas não são vendidas em drogarias, nem feita aplicação. Mas e tem um porquê, doutora? Que não se toma uma vacina na farmácia? Isso já é uma norma, é a chamada, as boas práticas farmacêuticas, boas normas, é de não vender vacina e nem injeção em farmácia ou drogaria? Isso, já é dessa maneira mesmo. E a vacina da gripe, na verdade, você vai fazer um preventivo, né? Por isso que ela já tem em todos os postos de saúde. Agora, por que a pessoa, quando toma já é uma informação médica, doutora, por que a pessoa toma a injeção contra a gripe e fica gripada? É porque ela está, na verdade, criando anticorpos. É mesmo? Sim. Aquilo é bom, então? Sim, para a defesa do organismo. Eu tomei a vacina e fiquei pior do que eu estava. Geralmente se escuta isso. Então, quando a pessoa fica gripado, é porque aquilo é bom para o próximo ano. Sim, é uma defesa do seu organismo, está criando anticorpos. Muito bem. Doutora Angelita Cecília Pisa da Silva, foi lançado um medicamento com o seu nome. No caso, a doutora pode inventar um medicamento e colocar o seu nome nele ou não? Não pode? Não. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela quer descobrir um medicamento para evitar queda de cabelo. Aí tem o farmacêutico responsável. Sim. Nem por isso se coloca o nome, não é como a gente descobre uma flor e coloca lá, esta flor aqui, o nome dela é tal, porque quem descobriu foi o fulano de tal. Na farmácia não vai o nome do medicamento, o nome do descobridor. Não. Ali vai o nome do responsável técnico, né, do farmacêutico, né, que teve a preparação. Porém, o nome, a marca, isso aí é tudo o laboratório que estabelece qual será o nome, questão de marketing mesmo. É fantasia mesmo. Sim. Doutora, agora nós estamos no final do programa, eu gostaria que a doutora pudesse falar qual é a farmácia que a doutora trabalha, e é uma linda história de amor à profissão, porque foi uma menina que procurou uma farmácia para trabalhar e para entender como seria. Que farmácia é essa? Eu trabalho na drogaria, é a farmácia Pague Menos. Pague Menos. Pague Menos. Aqui é uma rede. É uma rede, nós temos drogaria em todo o país.
Todo No o Brasil. Brasil Todos todo. os estados têm, no mínimo, uma Pague Menos. Em todos os estados brasileiros. E aqui em São José, Temos duas. São São duas. São José, duas. Jacareí, uma. maravilha. Bom, a Pague Menos, uma é na Nelson Dávila, em frente ao Banco do Brasil. Isso. E a outra na 9 de julho. Na 9 de julho. São Isso. duas farmácias. Sim. E a doutora é farmacêutica responsável na Pague Menos há quanto tempo? Há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio. E trabalhou em farmácia há quanto tempo já? Sim, antes disso eu trabalhei em outra drogaria há 12 anos. 12 anos. Sim. E ali, da farmácia, foi para a faculdade, se formou como farmacêutica. Eu acho que essa deve ser a homenagem mais bonita de uma farmácia, saber que eles inspiraram uma menina a ser... E agora só falta ser dona da farmácia, né? Para completar. É verdade, não, mas isso não. Isso tá bom, eu gosto do que eu faço, tá ótimo, adoro onde eu trabalho, uma empresa maravilhosa. E assim, é o que eu falei, eu entrei mesmo com o sonho de ser mesmo farmacêutica, fui muito tempo gerente, onde eu consegui fazer minha faculdade, graças a Deus. Que maravilha. Doutora Angelita Cecília Pisa da Silva, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui na Rádio CT. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, que é o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.